pessoal, aqui é o professor de vocês, eu sou o Alejandro, tá bom? Sou da Igreja Assembleia de Deus Santuário do Senhor, mais conhecida como ADSS, onde temos o nosso pastor Alessandro Sena e a nossa pastora Thaís, ok? Somos de Teixeira de Freitas, da Bahia, e será um prazer falar para vocês sobre mais essa aula, ok? Lembrando para vocês que uma coisa muito interessante, se você por acaso quiser ter acesso a todas essas aulas, quiser ter acesso às respostas da Serenata anteriormente, para que a sua EBD possa ficar ainda mais produtiva e interessante, você entra no nosso grupo no WhatsApp Vive, que a gente dará acesso a tudo para você, ok? Então vamos lá. Antes de chegar na pergunta da Serenata, eu coloquei essa questão aqui que foi muito interessante, tá bom? Que fala sobre o quê? Se alguém bater em sua face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar de você a capa, não impeça de tirar a túnica, que está em Lucas 6:29. Então isso é algo muito conflituoso. E eu fiquei me perguntando, Jesus, se alguém bater na minha cara, eu tenho que ficar quieto e deixar ele bater na outra? O que eu vou fazer nessa situação? A verdade não quer dizer que você tem que dar literalmente a outra face para que a pessoa possa bater nela, mas quer dizer que você não pode revidar, ou seja, aqui está falando, você não deve agir olho por olho e dente por dente, certinho? Falando um pouco sobre a lição, antes de chegar na pergunta, todo mundo sabe que nessa lição, Miriam e Arão, que são irmãos de Moisés, quiseram ter a soberba e fofocaram a respeito de Moisés, certinho? Ok. Só que tem algo muito interessante, que é o que? Logo após Deus ir e falar contra Arão e contra as atitudes de Miriam, Moisés vai e clama dizendo, Deus, tenha misericórdia e cura Miriam, porque ela ficou o quê? Ficou leprosa, aqui como mostra nessa imagem, tá? E o que acontece, gente? Algo muito interessante. Moisés, nesse momento, ele não agiu olho por olho e dente por dente. Ele decidiu ter misericórdia e pediu para que Deus a curasse. Apesar de Deus não curar naquele momento, mas a curou depois de um determinado tempo, tá? Que foi uma semana. Ok. Aí, todo mundo pergunta, poxa, mas Arão não teve nenhuma consequência naquele momento. Logo após, esse aqui foi em Números 12:13, em que Deus foi e colocou a lepra em Miriam. Em Números 17 fala bem assim, o texto bíblico diz que Corá, Datã, Abirão e On promoveram uma oposição à liderança de Moisés e contestaram a legitimidade do sacerdócio de Arão. Então vamos lá. Em Números 12, Arão e Miriam se voltam contra Moisés. E em Número 17, o povo se volta contra o sacerdócio de Arão. E olha só o que Moisés faz nesse momento. Ele com certeza se lembrou do que Arão fez anteriormente. Ele poderia muito bem falar, isso é consequência do que você fez comigo, porque você se opôs contra mim e agora todo o povo está se colocando contra você. Mas Moisés se posiciona, coloca a vara de todos e a vara de Arão que floresce. Não é à toa que essa vara vai e coloca na Arca da Aliança posteriormente. O que isso quer dizer pra gente? Quer dizer que é o perdão. Moisés perdoou. E nesse momento Arão ficou, poxa vida, eu fiquei contra o meu irmão e mesmo assim agora onde todo mundo está contra mim, que eu estou pagando a consequência do meu pecado, ele vai e fica no meu lado. Gente, isso é algo muito lindo. Por favor, perdoem, tá bom? Se por acaso alguém está contra você, mesmo você estando certo na situação, peça perdão. Isso não vai fazer com que você seja mais fraco, mas vai fazer com que você seja mais forte. Porque você estará vencendo o seu orgulho, tá bom? Preste bastante atenção nisso, porque o perdão é o que liberta. É o que liberta. Se você perdoar, o seu ministério vai crescer, a sua vida financeira vai mudar. Eu estou falando muito sério. Porque quem não perdoa, infelizmente, a Bíblia fala isso, né? A pessoa não herda o reino do céu. E vamos para a pergunta da Serenata, tá bom? Quem quiser ter esclarecimento maior, tipo, quem não perdoa não herdará o reino do céu, me pergunta no privado que eu vou estar respondendo para você tranquilamente, ok? Mas só uma resposta básica, tipo, quem não ama o seu irmão não tem como amar a Deus, certo? Porque como que você vai amar a Deus que não vê e não ama o seu irmão ao qual você vê? É uma explicação rápida e básica, tá bom? Mas vamos lá. Pergunta da Serenata. É uma pergunta fácil que eu coloquei. E a pergunta é a seguinte. Logo após Deus encorajar Moisés na sarça ardente, quando ele está voltando ao Egito, em Êxodo 4:24 diz, numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Então Deus procurou matar Moisés, mas eu não sabia disso. Pois é, gente, isso aconteceu assim. E a pergunta é, por qual motivo Deus procurou matar Moisés? Tá? Por qual motivo? Vamos lá. Deus escolheu Moisés para ser o libertador do povo, logo deveria ser referência, exemplo para todos. Em Gênesis 17:12 diz,
Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado. Logo, um dos exemplos a seguir é a circuncisão, certo? Ok. E todo mundo sabe que Moisés era circuncidado, porque quando ele chegou no cestinho, lá todo bonitinho, a mulher, no caso, não é a mulher, mas a filha do faraó viu que ele era circuncidado e por isso que falou que ele era um hebreu, por isso que falou que ele era israelita, certinho? Ok, circuncisão. Em Êxodo 4:25 diz: Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio do seu filho e lançou-o aos pés e disse: Certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Quando fala desviou-se dele, quer dizer que Deus desviou-se de Moisés. Ou seja, procurou matá-lo, estava indo em direção a Moisés, só que desviou de Moisés logo após Zípora ter circuncidado seu filho. Então ela diz: esposo sanguinário por causa da circuncisão, certo? Quando fala esposo sanguinário, não quer dizer que isso é uma ofensa a Moisés, mas quer dizer que agora ele é um esposo de sangue para ela, porque agora seu filho era circuncidado, tá bom? Era só uma colocação da época, ok? Portanto, Moisés, após conversar com Deus na sarça ardente, encontrou-se com Zípora, e sabe-se que a esposa não tinha os costumes hebreus, pois ela era descendente de Cã, filho de Noé, entendeu? O qual era um povo rejeitado e não seguia os costumes hebreus. Então Moisés não seguiu o princípio da aliança circuncidando seu filho, porque aquela passagem que eu falei, que a pessoa tem, todo menino tinha que ser circuncidado com 8 dias de vida, era uma atitude de circuncisão, era uma atitude de aliança que Deus tinha falado para Abraão que tinha que seguir, e Moisés não seguiu. Mas quando Deus vai matá-lo, a sua esposa decide obedecer a Deus no mesmo instante. Então vamos lá, saiu da sarça ardente e Moisés sabia que tinha que circuncidar o seu filho. Só que a sua mulher não aceitou. Não vou circuncidar. Qual o motivo de circuncidar? Acredito que nem Moisés sabia o motivo que tinha que circuncidar o filho dele. Então, acabou não circuncidando. Moisés estava em direção ao Egito para fazer o que Deus falou. Só que Deus falou: você não vai ser exemplo para o meu povo, libertando ele, sendo que você não está sendo referência de verdade. Entendeu? Então, por isso que Deus procurou matar. Qual a reflexão? Cuidado com o jugo desigual. Quais são as pessoas que estão ao seu redor, as quais te influenciam para o mal? Entendeu? Toma bastante cuidado. E jugo desigual, não estou falando apenas de relacionamento, mas cuidado com as pessoas que estão ao seu redor, as amizades. Tem muitas pessoas que são da igreja, gente, que estão, influenciando muito para o mal. Entendeu? Toma bastante cuidado. Tem pessoas da minha igreja que, não estou falando da ADSS, mas quando eu era de outra igreja, me chamou pra beber bebida alcoólica, falando: não, bora lá, Leandro, bora beber e tal. Não, mas na época Jesus bebia vinho e tudo mais. Então, enfim, as pessoas vão te influenciar para o mal, sim, tá bom? E mesmo que as que estão dentro da igreja, então toma bastante cuidado, ok? Tome suas decisões baseadas na obediência de Deus, certinho? Então, cuidado com as pessoas que estão ao seu redor, porque todo mundo é influenciável, tá? Todo mundo, é o ser humano em si, ok? E tem uma pergunta, Serenato, que é a surpresa, que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Em Gênesis 17:2 diz: da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado. Então, olha só. Por que Deus escolheu a circuncisão como símbolo de aliança? Gente, por que Deus escolheu isso para ser um símbolo de aliança? Por quê? Essa aqui é muito interessante. Alguns podem achar crueldade fazer isso com uma criança de 8 dias, mas no tempo de Abraão, eles não tomavam muito banho como nós. Logo, as infecções e doenças eram muito frequentes naquela época pela falta de higiene, entendeu? Então, na época, doença acontecia muito por falta de higiene. Hoje é comprovado que a circuncisão reduz várias doenças no homem, e isso também é muito importante para a fertilidade. Olha só, estamos chegando na resposta. E Deus diz em Gênesis 17:4-5: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás pai de muitas nações. Falou para o nosso pai Abraão. E não se chamarás mais do nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Logo, Deus, além de cuidar do espiritual, também cuidava do biológico, zelando para que o seu povo fosse fértil. Entendeu?
Por isso que Deus colocou isso como um símbolo de aliança, para que toda criança de 8 dias fosse circuncidado, entendeu? Para que o povo dele fosse fértil, porque se não tivesse a circuncisão, eles teriam dificuldade de ter filhos. E, gente, isso foi uma dificuldade de Abraão, foi uma dificuldade de Isaac também. Então, gente, é muito comum da época da culpar a mulher. Não, você que não me dá filhos. A mulher realmente se culpava, porque não tinha conhecimento disso, entendeu? Nem Abraão sabia disso. Então é por isso que a gente agora consegue entender por que a circuncisão era um ato muito importante. Compreendeu? Minutos da BD, escolha um aluno de vocês para que possa falar no domingo à noite o que ele aprendeu. Vai ser muito legal, tá bom? Façam isso. E, gente, se vocês quiserem ter acesso a essas aulas, as perguntas e as respostas da Serenata anteriormente para colocarem na sua aula da BD, entra no nosso grupo que a gente vai dar toda a disponibilidade para você. Eu vou estar ensinando para vocês as minhas técnicas, ok? E, gente, Deus abençoe vocês e até mais. Um abraço da DSS. Tchau, tchau.